Agora, hein? Maravilha. Amém? Alguém pega a mão. Deus tem uma palavra para a tua vida, amém? Glória. Aleluia. E vamos jogar em Hebreus 11. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 5. Agora, os irmãos vão prestar atenção na palavra, no momento que Deus fala para a igreja. Se puder sentar, senta. Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Pai querido, te damos graças por estar na tua casa. A voz é minha, a palavra é tua, e que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da palavra que vai ser ministrada. Que possa ser uma semente fértil caindo numa terra fértil e que essa semente produza frutos no nome de Jesus. Amém? Maravilha, irmãos. Sabemos que na Bíblia temos registrado alguns homens que agradaram a Deus. Apesar da palavra dizer que Enoque andou com Deus, outros homens também andaram com Deus. Nós vemos profetas que agradaram a Deus e andaram com Deus. Nós vimos, por exemplo, Abraão, Moisés. No Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos andaram com Deus, mas o maior exemplo eu vejo em Paulo, um homem destemido, um homem cheio de fé, um homem que abraçara o reino, e nós vemos que realmente andaram com Deus. Então, irmãos, nós vemos que Enoque, ele viveu numa época, era mais ou menos igual a época de Noé, só que ele era, vamos supor, eu acho que o avô de Noé. Enoque, ele foi pai do homem mais velho que tem na Bíblia, Matusalém. Enoque foi pai dele. Enoque tinha esposa, Enoque tinha filhos, Enoque tinha amigos. Mas nós vemos que Enoque agradara a Deus. Enoque andou com Deus. E numa época em que as pessoas estavam completamente afastadas de Deus, cometendo todo tipo de pecado que você imaginar, havia um homem que andava com Deus. Eu sei que da época de Enoque para o dia de hoje, eu sei que o pecado ele aumentou, a iniquidade aumentou, e a gente vê que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Se eu não me engano, acho que Atos 2,40, o apóstolo diz: salvai-vos desta geração perversa. Isso há 2024 anos atrás. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão se afastando de Deus. Estamos vivendo uma época em que os próprios que tiveram intimidade
Deus. Porque andar com Deus é ter intimidade com Deus. Só anda com Deus aquele que ora, aquele que pratica, aquele que guarda a sua palavra. A pessoa pode ter dentro da igreja, se ela ouve, se ela não pratica e se ela não guarda, ela não anda com Deus. Só anda com Deus quem ouve, guarda e vive a palavra. Enoque, Deus, olhando para ele, olhando na época a corrupção, o pecado, Enoque foi tirado, a palavra transladar ou transladamento. Eu já vi e falei assim, olha, fulano morreu lá na Europa, tem que trazer o corpo para o Brasil. É um translado, né, assim que fala? Tirar o corpo de lá e trazer para cá. Em qualquer parte do mundo que a pessoa morrer e ter que trazer para cá, de uma nação para outra, é translado. E se você for olhar pela Bíblia, nada acontece por acaso. Porque Enoque é uma tipificação da igreja nesses dias atuais, que anda no meio da corrupção, no meio do pecado, mas que ainda anda com Deus, que ainda obedece à voz de Deus. Pessoas que têm condição de dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu vejo, irmãos, a palavra transladar, é a mesma palavra arrebatar. Ele foi tirado, ninguém viu ele ser tirado e ser levado. A igreja também vai ser tirada e ninguém vai ver. Isso é chamado de arrebatamento, ou pode assim dizer que a igreja vai ser transladada dessa terra. Está tudo bem, entender? Diz amém. Amém. Enoque era um homem igual a você, igual eu, era um ser humano igual a qualquer um que aqui está. Biblicamente falando, o único ser humano que não pecou foi Jesus. O único que não pecou foi ele, foi Jesus. Porque a própria Bíblia diz que todos pecaram. Amém? Quando fala todos, reis, profetas, sacerdotes, todos pecaram e afastados, destituídos estavam da glória de Deus. Hoje nós somos reconciliados através de Cristo Jesus. Hoje à tarde, eu meditando na palavra sobre o Enoque, ele tinha 430 anos quando foi levado. Já pensou, Deus, ter 430 anos? A gente está cheio. Estou na mesma idade do Adilson, estou chegando aos 60. A gente quando chega com 50 para lá, já começa a ficar diferente, a gente começa a ficar mais cansado, bate aquele desânimo, né? Um negócio esquisito. Que a idade ela faz isso. E a Bíblia é clara, ela diz que a idade do homem é até os 70. E a Bíblia diz que quando passa dos 70, é só enfado e cansaço. A Bíblia está mentindo? Chega para qualquer um aí que está com 70, o Antônio já está com quase 80, está enfadado? Ô glória! Irmãos, a Bíblia ela não mente. Então quando chega a idade, a tendência do ser humano, inclusive dependendo da idade, o homem volta a ser criança de novo. Eu me lembro, pastor Alex, do meu finado avô, por parte de pai, ele virou criança. Tinha que dar comida a ele, tinha que dar banho nele, tinha que botar fraldão porque ele defecava em qualquer lugar. Quer dizer, um homem que trabalhou, labutou sua vida toda, mas chegou uma hora, em vida, virou uma criança. E existem muitas pessoas que estão dentro de casa agora, que foi guerreiro, que foi guerreira, mas que não come sem alguém ter na boca, não toma um banho só, não consegue às vezes nem sair da cama. Pessoas que às vezes é carregado no colo da sala, do quarto para a sala. Pessoas que antes não era dependente de ninguém, só de Deus, hoje depende de alguém. E é triste isso. Porque quem tinha duas pernas boas e conseguia andar, chegou a idade e não consegue mais. Se ele, uma pessoa
ele é consciente, ele se sente triste com aquilo ali, porque ele lembra que com saúde ele fazia tudo, não precisava de ninguém fazer por ele. Amém? É logo que tinha 430 anos. Naquela época, o filho dele, Matusalém, viveu, se não me engano, 1990, eu nasci. Os homens viviam muito naquela época. E quando vai chegando, irmãos, é claro que hoje, tudo que você come hoje é agrotóxico. É por isso que você vai no Hospital Santa Rita, na segunda-feira de manhã, você vê, toda segunda-feira aquele monte de gente lá, irmão, se tratando de câncer. O alimento que a gente come hoje não é um alimento saudável. O tomate cheio de agrotóxico, a banana cheia de agrotóxico, tudo quanto é verdura cheia de agrotóxico, o feijão, tudo que você come tem agrotóxico. Aquela carne de boi que você vai fazer um churrasco ou fazer um ensopado, quantas injeções o boi tomou? E quando você vai comer aquela carne, aquelas injeções estão tudo lá na carne dele que você está comendo. Eu me lembro que eu fui titular do Marechal Floriano, fazer uma visita com uma família, e eu vi lá mais ou menos uns 3 para 4 mil pintinhos, pequenininho. Quando deu uns 3 meses depois que eu voltei lá, eu falei assim: ei, irmãos, e os pintinhos sobreviveram tudo? Ele me levou lá, não era pintinho mais, era tudo galinha. 3 meses antes era pintinho, 3 meses depois já era galinha grande, galinha que já ia sair para o abate. Aí ele demonstrou: na água tinha hormônio para crescimento, na ração tinha também. Irmãos, aí você vai comer um frango cheio de hormônio, cheio de remédio, um animal que é criado e cresce à força. Você pega uma galinha caipira, uma galinha dessas brancas mesmo, bota para criar no quintal. Ela se tornar uma galinha adulta vai levar mais de ano. E essas galinhas aí, desses criadores, com 3 meses já estão indo para o abate. Então a vida do ser humano, a cada dia que se passa, ela vai diminuindo, porque é muito veneno que a gente come, é muita coisa ruim. Mas esse homem viveu em uma época que não tinha agrotóxico. Ele chegou a esses 430 anos. Se Deus não tivesse recolhido ele, talvez ele ia ficar na mesma idade que o filho. O que me chama a atenção é que o filho não foi trasladado, a esposa não foi trasladada, os amigos não foram trasladados. Isso não quer dizer, irmãos, que a tua família não vai ser salva, mas está falando de intimidade com Deus. Às vezes a intimidade que eu tenho com Deus, a minha esposa não tem a mesma, ou às vezes ela tem intimidade com Deus que eu não tenho a mesma. Cada um tem a sua intimidade com Deus. É por isso que a salvação é individual. É por isso que cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. A Bíblia não diz que a família não foi salva, mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Enoque. Enoque, ele andava com Deus, e chegou um momento em que Deus, olhando para ele, disse: você não vai fazer mais parte dessa terra, dessa vida terrena. Ele foi levado em corpo, alma e espírito para o céu. Elias não foi levado vivo para o céu, Elias foi levado vivo. Enoque foi levado vivo. Mas por quê? Para poder aumentar a fé da igreja. Porque tem pessoas que, será que realmente os mortos vão ressuscitar? 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 4:16, os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos receberão corpo glorificado e juntos subirão para encontrar com o Senhor nos ares, serão transladados para o céu, arrebatados, levados para o céu. Então, lendo a história, primeira coisa que Deus está mostrando: para ser arrebatado tem que ter intimidade. Para ser arrebatado, para ser levado, para ser transladado aos céus, tem que ter vida com Deus. Então, irmãos, hoje a gente vê que a palavra cristã hoje virou moda.
Hoje tem artistas que dizem ser cristão. E olha a vida, olha o testemunho deles. Não condiz com aquilo que eles dizem. Existem muitas pessoas que até chegam para você tirar a paz do Senhor e diz: ó, meu irmão, mas o testemunho, a vida dele não condiz com aquilo que a palavra ensina. Então, irmãos, para andar com Deus, primeiro você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou andar com Deus se eu nunca vi Deus obedecendo a sua palavra? Eu ando com Deus. Se eu não obedecer a palavra, eu não vou andar com Deus. Testemunho. Eu me lembro do profeta Eliseu passando numa determinada localidade. A mulher de longe observa, vira para o marido e diz assim: olha, está vendo aquele homem lá? Aquele ali verdadeiramente é um santo homem de Deus. Ela até fez na parte de cima da casa um quarto para acolher esse homem de Deus. Mas antes dela pôr ele dentro da casa dela, antes dela acolher, dela receber, ela declara para o marido: aquele homem ali, você está vendo? Ele é verdadeiramente um homem de Deus. E hoje é difícil, irmãos. Pregar, tem muita gente que prega. Cantar, tem muita gente que canta. Profeta, então, você encontra um monte por aí. Você ouve todo tipo de revelação, de profecia que você quiser. Mas é difícil você achar alguém que com o seu testemunho as pessoas podem olhar, apontar e dizer: ali vai o verdadeiro homem de Deus, ali vai uma mulher, aquela mulher é mulher de Deus, aquele homem é homem de Deus. Por quê? Porque o testemunho fala mais alto. Eu não sei se eu falei aqui uma certa feita, nós estávamos um grupo de evangelismo lá na Bahia, saímos para fazer evangelismo. Aí chegamos na porta de uma casa, a gente bateu um pau numa mulher, veio na janela, ela olhou e disse: o que vocês querem? Você, se a senhora permitir, nós vamos entrar na tua casa para fazer uma oração, ler uma palavra e convidar a senhora para um culto à noite. Ela falou assim: vocês podem entrar, mas esse safado que está com vocês aí, que na minha casa não entra não. Isso aí não é crente não, isso é filho do capeta. Falou o irmão que estava com a gente, o cara era obreiro. Como ela liberou entrar, eu falei para ele: olha, você não vai evitar problema, fica aí do lado de fora, não entra não. Aí ela nos recebeu bem, nós oramos, deu uma palavra, convidei ela para ir para o culto à noite. Aí ela começou: olha, pastor, eu tenho vontade, ele fala, entrar para a lei dos crentes. Eu tenho vontade de entrar para a lei do Messinho, ou baiano, tem um baiano ali, né? Eu tenho vontade de entrar para a lei dos crentes. Mas esse tipo de pessoa desanima a gente. Então, irmãos, não é o pregar, não é o cantar, não é. Tem pessoas que aparentemente ela chama atenção, mas quando você conhece a vida da pessoa, você fica decepcionado. E às vezes a decepção afasta muitos da presença de Deus. A decepção muitas das vezes atrapalha das pessoas entrarem numa porta como essa aqui. É por isso que nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que ter o nosso testemunho de cristão. Porque o nosso testemunho, ele vale mais do que um bom louvor. Não vai dizer que vale mais do que a palavra, porque você estando errado ou não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o erro daquele que está pregando. A pessoa pode estar toda errada, mas a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Mas quem está ouvindo não permite a palavra entrar no coração, porque quem está ministrando não condiz com aquilo que está ensinando. Porque antes de eu pregar para você, a espada primeiro tem que cortar em mim. Se tem alguém que me ouve, olha para mim e diz: rapaz, aquilo ali
bacana, irmãos, quando a pessoa permite, porque isso acontece. Eu estou falando que já ocorreu comigo algumas vezes, de você ouvir a voz de Deus falar no teu ouvido, assim como você está ouvindo a minha voz. Deus fala, não vai, aí você não vai. Não é você sentir o coração, você ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. Então nós temos exemplos na Bíblia de homens que não foram transladados como menor que foi, mas tinha intimidade com Deus, andava com Deus, tinha testemunho de verdadeiro servo, pessoas que podiam abrir a boca que Deus assinava embaixo. Mas o que me chama a atenção é que tanto Enoque quanto Elias é o exemplo do arrebatamento. A igreja que vai ser tirada viva dessa terra e levada para o céu. Alguns verão a morte, mas no sepulcro não vai ficar, porque o Senhor o tirará do sepulcro com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mas o que me chama a atenção é dos vivos. Você pode estar dirigindo, você pode estar lavando a tua roupa, limpando a tua casa, ou você pode estar no setor de trabalho, ou talvez até dormindo, porque ninguém sabe dia nem hora. Mas os vivos serão levados vivos, não verão a morte. E o exemplo está em Enoque e em Elias. Você pode aplaudir o Senhor? Como é andar com Deus? Gálatas capítulo 2, verso 20. Andar com Deus é estar crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Para você andar com Deus, tem que tirar o eu. Eu. Não tem esse negócio de eu, certo? Não tem eu. Amém? Não vivo eu, não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivi no passado não tem mais nada a ver com a vida que eu estou vivendo agora, porque a vida que eu vivo agora, eu vivo para Cristo e vivo para a glória de Deus. Como é que vai andar com Deus fazendo as mesmas coisas, pelas mesmas atitudes? Não tem uma renúncia? Não tem um novo nascimento? Não consegue crucificar os seus erros no Calvário? E dentro do Velho Testamento, irmãos, e cada história linda. Eu falei que Enoque provavelmente foi avô de Noé. Deus também achou graça em Noé. Eu já preguei sobre Noé aqui. Quer dizer, desde Adão até os dias de hoje, o mundo não mudou nada. O povo continua com as mesmas atitudes. A maioria continua zombando de Deus. A maioria não acredita na palavra. A maioria quer viver segundo o seu coração, pensando que vai viver para sempre. Nós estamos falando de pessoas que viveram anos. Se eu não me engano, o dilúvio veio Noé, estava com 600 anos. Com 500 ele começou a fazer a arca. Então, irmãos, Deus achou graça em Noé. E só Noé e a família entrou na arca, os demais não. Não porque não tiveram oportunidade, é porque rejeitaram a oportunidade. As pessoas estão dentro de uma igreja e não aproveitam a oportunidade que Deus ainda dá. Porque a vontade de Deus é: eu quero andar com você, você quer andar comigo? Eu quero ter intimidade com você, você quer ter intimidade comigo? Eu quero ser o seu Deus, você quer que eu seja o teu Deus? Eu quero ser teu Senhor, você quer ser meu servo? Não tem facilidade, irmãos, andar com Deus, não há facilidade para andar com Deus. Andar com Deus
a fé, o testemunho, ser luz no meio das trevas, ser obediente a tudo aquilo que Deus ordenar, não viver as mesmas coisas, nem as mesmas práticas que o mundo lá fora vive. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Todo aquele que é no mundo, o amor do Pai está nele. Aí tem gente que enche um saco de pecado, porque Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é juízo também. Ele é amor, mas é juízo e justiça. O juízo e justiça, eles apagam, eles esquecem. Eles só lembram de Deus de amor. Amém? Andar com Deus. O Salmo 1, verso 1, fala para quem quer andar com Deus. Quem quer andar com Deus? Então, bem-aventurado é aquele que anda com Deus. Não anda segundo o conceito de Salmo 1, verso 1. Quem quer andar com Deus não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta em roda de escarnecedor, nem se assenta a rodas do escarnecedor, né? O seu prazer está na lei do Senhor, de dia e de noite. Não tem conselho de ímpio, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedor. O camarada até fala bem, eu conheço algumas pessoas que falam bonito quando falam de Jesus, mas daqui a pouco está sentando na mesa do bar, na lata de cerveja com a garrafa, no meio de um monte de gente falando palavrão, porque o Deus ele só é o de amor, ele se esquece o juízo e justiça. É muito bom falar, o nome de Jesus é maravilhoso, é doce como mel, o nome de Jesus é maravilhoso, porque ele é conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, Jesus, maravilhoso. Então falar de Jesus é fácil, eu quero ver, viver o que ele ensinou, viver o que o Pai determinou através da vida dele, irmãos. Você pode não saber ler, você pode não saber escrever. Para encerrar, um dia eu estava na cidade de Tabatã, aí fui numa igreja à noite. Aí a igreja estava com as portas fechadas, o pessoal entrando pelo canto. O pessoal acha que hoje é culto de doutrina, porque tem a Assembleia de Deus que fecha, é só para membro. Aí o pastor me conheceu, ô meu amado, você não tem culto hoje, não, rapaz, hoje é culto de ensino. Mas vamos entrar, rapaz, vamos entrar. Aí entrei, fiz minha parte de oração lá. Aí ele contou para a igreja uma história, dizendo que ele era pastor auxiliar de uma determinada igreja, lá na Bahia mesmo. Aí havia uma festa na igreja, Marcelo. E havia um camarada, era pastor e era juiz. E ali de Salvador. E ali de próximo de Tabatã, ali para. Era longe, irmão. Salvador era longe. Eu sei que eles gastaram uma fortuna do ano. Botaram carro de propaganda na rua, fizeram faixa, e era um monte de crente distribuindo panfleto, falando dos 3 dias de festa. No primeiro dia só estavam os crentes da igreja. Aí o bêbado aceitou Jesus. No outro dia o cara estava lá cheio da cachaça na rua de novo. Eu sei que foi 3 dias, não aconteceu nada. Nada. No outro ano ele falou assim, olha irmãos, no outro ano foi tanto gasto que a igreja teve, que as irmãs chegou e falou, pastor, e a festa desse ano? Não vai ter mais festa não tem não. Mas a gente quer fazer, pastor, faz vocês, eu não tenho nada a ver com isso, não vai sair nada do cofre da igreja. Eu amém. Sabe o que fizeram, pastor Antônio? Foi atrás de um irmão que não sabia ler, não
escrever. Eles oraram 15 dias e Deus revelou esse irmão para pregar 3 dias. Quando falaram com o pastor conhecia o irmão. Vocês vão trazer para a festa um analfabeto? Vocês vão trazer para a festa que o cara não sabe dar nem um bom dia? Mas Deus, nos 15 de oração, Deus revelou ele, confirmou ele. E foram até o irmão. Aí o irmão falou assim: agora quem vai orar sou eu, porque Deus falou com vocês, mas não falou comigo. E Deus respondeu que era para ele ir. Aí o pastor falou assim: olha, irmãos, eu sou formado, eu tenho 8 anos de teologia. E eu estava no dia, porque as irmãs chegaram para mim e falaram assim: ô minha irmã, se Deus falou que é ele, quem sou eu para falar contra Deus? Se é ele. No primeiro, irmãos, não teve carro de propaganda, não teve panfleto, não teve faixa. Só foi avisado na igreja, o boca a boca. No primeiro dia de culto, tinha um paralítico de nascença sentado nas primeiras cadeiras. O irmão que não sabia ler, não sabia escrever, quando passaram para ele a palavra, ele só olhou para o paralítico e disse para o paralítico: Pedro e João estavam indo para o templo orar. E o paralítico, ele nem citou Bíblia nem nada, o paralítico estava lá jogado. Quando ele ergueu a mão, Pedro disse: não tem prata, não tem ouro, mas eu tenho Jesus, eu vou te dar Jesus, e no nome de Jesus levanta, e o homem andou. E eu te digo: levanta agora e anda. Irmão, o paralítico levantou, irmão. Olha, eu me arrependo todo aqui, ó.